noite! Seja bem-vindo à quarta e última palestra do Fórum Online de Nutrição Funcional. Eu sou o Thiago De Rogatis e hoje nós vamos transmitir a palestra Uso do ômega 3 no paciente cardiopata. Essa transmissão tem o patrocínio da VetNew. Sabemos que o relacionamento da humanidade com os animais vem de longe. Eles foram companheiros que sempre estiveram conosco, lado a lado, ao longo da história. Por todo esse tempo, o cuidado sempre esteve no centro dessa relação, na base do que podemos oferecer a partir de tudo o que conhecemos como humanidade: a medicina, a ciência e a cultura. Por isso acreditamos tanto no valor das parcerias. Tutores, tratadores, cuidadores, criadores, veterinários, que no dia a dia se dedicam para fazer o cuidado chegar aos animais. VetNew, há 25 anos, ajuda a escrever a história da medicina veterinária, da pesquisa e da ciência para nossos parceiros, que se dedicam incansavelmente a cuidar dos animais. Um novo momento, um novo pensar, uma nova marca. Reconhecemos a força de tudo que construímos ao longo de nossa história. Alcançamos o sucesso e a excelência em novos mercados e nos fortalecendo como um laboratório multi-animal. Porque quem cuida, procura o melhor. VetNew, parceira de quem cuida. Hoje, ao final desta palestra, sortearemos uma inscrição para o 41º CBA 2020 e um kit de produtos VetNew. Além desse sorteio, você que assistiu todas as palestras deste nosso fórum também concorrerá a um estetoscópio Littmann. Para participar e receber o certificado, basta ter assistido às transmissões pelo nosso site ou aplicativo VetSmart. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Ronaldo Jun Yamato. Ele é mestre e doutor em clínica veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. É docente e coordenador do curso de pós-graduação em Cardiologia Veterinária da Anclivepa São Paulo e sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Bom, agora eu passo a palavra para o Dr. Ronaldo Jun, que ministrará a sua palestra. Boa noite, pessoal. Eu sou Ronaldo Jun Yamato, sou médico veterinário e faço parte da NAIA Cardiologia Veterinária. Hoje eu fui convidado pela VetNew para conversar um pouquinho com vocês sobre o uso do ômega 3 no paciente cardiopata. Um assunto que, quando a gente pensa nas gorduras presentes nas dietas, né, a gente, num primeiro momento, vem pensamentos negativos. O que eu quero dizer para vocês? Que gordura na dieta significa o quê? Obesidade. Né? Então, se a gente extrapolar isso para a espécie humana, a primeira coisa que vem é a obesidade. Né? A gente pensa em aumento de triglicérides, de colesterol. Então, obviamente que isso em excesso vai trazer malefícios, sim. Né? E isso é muito observado nos seres humanos. Então, como eu já comentei, a própria obesidade, né? Essas gorduras em excesso podem provocar as doenças coronarianas, o quadro de hipertensão arterial sistêmica e as hiperlipidemias, né? Que é o aumento do triglicérides e colesterol na circulação sanguínea. Porém, essas gorduras, uma pequena parte dessas gorduras, né? Da família das gorduras,
elas também vão trazer alguns benefícios e benefícios bastante interessantes e importantes. Tá? Então, as gorduras a gente não pode esquecer que um dos principais benefícios, elas são fontes de energia. Né? Elas vão fornecer para o organismo, tanto o ser humano quanto os nossos pacientes, os cães e gatos, eles vão fornecer a quantidade de caloria necessária para a manutenção, né, do organismo e de todas as atividades necessárias para a manutenção da vida. As gorduras também, elas servem para carregar as vitaminas lipossolúveis, né, que são essenciais aí para as atividades vitais, né, do organismo também. Elas participam no controle da imunidade e também no controle de processos inflamatórios. Algumas gorduras, como a gente vai conversar bastante hoje com vocês, elas fazem parte, são precursores, né, de mediadores da inflamação, e a gente vai ver como que o ômega 3 e o ômega 6 podem ajudar nesse processo da inflamação. E também as gorduras têm o benefício de manter toda a hemodinâmica, toda a hemostática circulatória do organismo. Tá? Então, quando a gente pensar, né, nessa parte da alimentação aí, que são as gorduras, não vamos só lembrar dos malefícios, né? Lembrar que só engorda, que dá problema no coração, e sim lembrar que tem nessa parte, essa fração, que é o que nós vamos conversar hoje, que é o ômega 3, né? Que tem esses benefícios aí encontrados. Então, como dito anteriormente, né, as gorduras, também conhecidas como os ácidos graxos, parte desses ácidos graxos são compostos pelo ômega 3 e ômega 6. Também conhecidos ou chamados como N3 e N6. Esses ácidos, eles são essenciais. Por que ditos essenciais? Porque eles não são sintetizados pelo próprio organismo. Eles necessitam virem, né, o ômega 3 e o ômega 6 provenientes de dietas ou de suplementos contendo esses ácidos graxos. E recentemente, esses ácidos graxos têm se tornado muito importante na nutrição do cão e do gato, e especificamente do cardiopata. Isso tem acontecido recentemente porque hoje sabe-se também que no cão e no gato a insuficiência cardíaca congestiva ela é um processo inflamatório, e como nós vamos ver aí durante essa aula, a insuficiência cardíaca, né, produzindo esse processo inflamatório, o ômega 3 e o ômega 6 vão apresentar benefícios, ou seja, efeitos anti-inflamatórios na insuficiência cardíaca. Então, dos ácidos graxos que compõem o ômega 3, 3 tipos são os mais conhecidos. O EPA, que é o ácido eicosapentanoico, o DHA, que é o ácido doxahexaenoico, e o ALA, que é o ácido alfa-linolênico. E os ácidos graxos do tipo ômega 6, os 3 mais conhecidos são o ácido linolênico, o ácido alfa-linolênico e o ácido araquidônico. O uso do ômega 3, o ômega 3 e o ômega 6 no paciente cardiopata, ele se torna importante quando a gente avalia a ocorrência, né, das cardiopatias dentro da medicina veterinária e na clínica médica de cães e gatos. Então, como a gente pode ver, 10% dos cães, então se nós pegarmos uma população de cães doentes, 10% dessas doenças vão representar doenças do coração. 20% da população felina, da mesma forma, vão apresentar doenças cardíacas. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, que é um processo final de todo paciente que possui lesão no coração, né, ou também denominados de cardiopatas, essa insuficiência cardíaca ela é um processo crônico por qual motivo? A maioria das cardiopatias, atualmente, nós não conseguimos proporcionar a cura para esses pacientes. Portanto, a evolução da insuficiência cardíaca ocorre, né, na grande maioria desses pacientes. Porém, veja bem, nem todo cardiopata vai desenvolver o processo de insuficiência cardíaca congestiva, porque o organismo ele tem mecanismos, né, para tentar compensar a falha do coração num paciente cardiopata. Porém, esses mecanismos eles não são efetivos toda a vida, já que a grande maioria das cardiopatias não possuem cura. Então, esse paciente cardiopata ele vai apresentar uma evolução crônica da doença, ou seja, ele vai conviver, a partir do momento que ele desenvolve essa cardiopatia,
ele começa a conviver com esse problema o resto da sua vida. Então, durante todo esse processo, em determinado momento da insuficiência cardíaca, ele começa a apresentar manifestações clínicas, né, de insuficiência cardíaca. Então, o tratamento do paciente cardiopata da insuficiência cardíaca, o primeiro objetivo do tratamento é controlar essas manifestações clínicas. Segundo objetivo é o quê? A gente tentar aumentar a sobrevida desse paciente, já que ele está convivendo com uma doença que não tem cura, sendo que o aumento dessa sobrevida, ela precisa ter uma qualidade de vida. E já adiantando um pouquinho o assunto, é aí que a utilização do ômega 3, né, vai ter sua fundamental importância, tá? Porque ele vai aumentar e vai manter a qualidade de vida desse paciente cardiopata. Esse mesmo paciente, então, para nós conseguirmos esses dois primeiros objetivos, de controlar manifestações clínicas e aumentar a sobrevida deste paciente, é necessário medicamentos, ou seja, uma terapia farmacológica para controlar todas essas questões. E não menos importante, a nutrição desse paciente cardiopata, ela é fundamental. Atualmente, o que se procura na nutrição do paciente cardiopata é não deixar ele perder peso, é não deixar ele num estado que nós vamos comentar daqui a pouco, um estado que é chamado de caquexia cardíaca. E é aí que entra as dietas e a suplementação, né, com esses nutrientes, o ômega 3 principalmente, no tratamento desse paciente cardiopata. Portanto, o ômega 3, né, no tratamento do cardiopata, ele tem um interesse, quando nós falamos do sistema cardiovascular, nesses 3 itens, né, conforme vocês podem ver aqui no slide. Tá? Então, o interesse do ômega 3 para o cardiopata, ele vem nos pacientes que apresentam hiporexia, anorexia e caquexia, como um anti-inflamatório, né, natural, e também como antiarrítmicos, tá? Que a gente vai abordar hoje essas aplicações aí no paciente cardiopata. Então, primeiro, vamos falar um pouco da síndrome de caquexia cardíaca. Tá? Então, a caquexia cardíaca, ela é uma condição na qual o paciente cardiopata, ele começa a ter uma perda da massa magra, ou também conhecido como a massa muscular. Sabe-se hoje que 50%, né, dos cães ou gatos cardiopatas, eles entram nesse quadro de caquexia. E qual que é o grande problema dessa caquexia cardíaca? Ela é fator de prognóstico ruim, de prognóstico mau, né? Porque uma vez que esse paciente começa a perder a massa magra, ou seja, a massa muscular, é sinal que toda a massa gorda, né? Então toda a reserva de gordura, ela já foi consumida, porque é uma doença que tem um alto consumo de energia, por se tratar de uma doença crônica. Deve-se abrir um parênteses aqui, que essa síndrome de caquexia, ela está presente em todas as doenças de caráter crônico, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, como a gente pode ver, né, nessa figura desse cão da raça Boxer, é um cão em que ele apresenta perda da massa muscular, na qual nós podemos observar os espaços intercostais, né, do tórax, e também todos os processos espinhosos da coluna vertebral. Se a gente olhar essa figura numa visão por cima, né, do paciente, a gente observa que, olha, ele tem uma perda da cintura pélvica aqui de grande importância, né, caracterizando então esse quadro de caquexia. Então, esses pacientes, quando eles entram nesse quadro de caquexia, é fator prognóstico muito ruim, né, é um fator prognóstico mau, porque geralmente eles desenvolvem no seu terço final ou no estágio final da insuficiência cardíaca. Então, e por que acontece, né, essa síndrome de caquexia cardíaca? Então, hoje, nós sabemos que a insuficiência cardíaca, além da ativação dos mecanismos compensatórios, renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervoso autônomo via simpática, existem componentes inflamatórios que são produzidos e liberados no processo da insuficiência cardíaca, e as mais conhecidas e as mais estudadas nesse processo inflamatório da insuficiência cardíaca são as citoquinas inflamatórias, né, o TNF, que é o fator de necrose tumoral, a interleucina 1 e a interleucina 6 também.
Mas os dois principais, né, o tumor de necrose tumoral e a interleucina 1. Então, esses dois mediadores inflamatórios, eles que vão desencadear o processo, né? Ou seja, eles são mediadores da caquexia cardíaca. Então, como que eles atuam? Né? Por que eles provocam o emagrecimento e a perda da massa muscular? O fator de necrose tumoral e a interleucina 1 vão diminuir o apetite do paciente. Manifestação clínica, o sintoma este que está presente na grande maioria dos pacientes em insuficiência cardíaca congestiva. Esses mediadores eles também aumentam o metabolismo, né, do organismo, fazendo com que esse organismo consuma mais energia, né, consuma mais gordura, e quando essa reserva acaba, ele começa a consumir a própria musculatura. Eles aumentam também o catabolismo proteico, né? Então isso significa que a massa muscular ela é ativada, ela é consumida, né? Ela é degradada pela ação desses dois mediadores inflamatórios. Reduz a regeneração muscular, então impede que a musculatura se refaça e também vai inibir a diferenciação muscular. Então, como a gente pode ver, são dois mediadores extremamente deletérios, né, no processo e que são produzidos no processo da insuficiência cardíaca e que no seu estágio final vai resultar na caquexia cardíaca. Portanto, né, o sintoma e a manifestação clínica de hiporexia e anorexia do paciente cardiopata está envolvido também no processo de caquexia. Então, se o paciente ele não se alimenta normalmente, ingere uma quantidade de alimento insuficiente, tanto em níveis proteicos, em níveis calóricos, né, ou ele ingere menos ou não ingere nada, né? Então o quadro de anorexia é quando o paciente não se alimenta de nenhuma forma, isso desencadeia o processo de caquexia. Então essa manifestação clínica, como eu já havia dito antes, é muito comum nos cães e gatos cardiopatas, chegando a afetar até 84% desses pacientes nessa síndrome da insuficiência cardíaca congestiva também. Então, esses mediadores, né, que são liberados, então essas citoquinas que são liberadas no processo de insuficiência cardíaca, eles vão atuar lá no sistema nervoso central, especificamente no centro do apetite, e vai fazer com que o apetite diminua e a sensação de saciedade nesse paciente aumente. Portanto, se diminui o apetite e aumenta a saciedade sem se alimentar, todas as condições para que a caquexia se desenvolva está feita. Então, a gente tem que evitar ou ver uma forma de diminuir a ação desses mediadores, dessas citoquinas. Hoje nós sabemos também que os ácidos graxos, o ômega 3 e o ômega 6, eles são mediadores inflamatórios. Então, eles são precursores, né, de substâncias chamadas eicosanoides, que são as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Então, todas essas são substâncias que vão mediar um processo de inflamação. Então, estudos mostram que o ômega 6 ele é precursor de eicosanoides das séries 2 e 4. Tá? Então, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, chamados das séries 2 e 4. O ômega 3, por sua vez, já é precursor de eicosanoides das séries 3 e 5. Então, qual que é a importância disso? Então, os eicosanoides da série 2 e 4, eles têm uma potência, né, inflamatória maior do que os eicosanoides da série 3 e 5. E como nós vamos ver adiante, até efeitos adversos, né, dos eicosanoides 3 e 5. Ou seja, os eicosanoides 2 e 4 apresentam um efeito pró-inflamatório e os eicosanoides 3 e 5 eles vão contra esse efeito inflamatório. Então, nesse próximo esquema, como a gente pode ver, então, essa primeira estrutura aqui toda parece uma cadeia, né? Que na verdade é uma cadeia longa de carbonos, é o ácido araquidônico, que é um do tipo de ômega 6. Então, por ação da ciclooxigenase e a lipooxigenase, eles vão produzir, né, aqueles mediadores que a gente comentou das séries 2 e 4. Então, prostaglandinas, tromboxanos da série 2 e 4
leucotrienos da série 2 e 4, qual vai ser o efeito inflamatório que eles vão produzir, né, na área lesionada. Então eles vão causar vasoconstricção, agregação plaquetária e aumento da quimotaxia. Tá? Então, ou seja, eles vão fazer com que outros mediadores, né, cheguem mais fácil lá no local da inflamação. Por outro lado, o ômega 3, né, os ácidos graxos ômega 3, então aqui a gente está falando do ácido eicosapentaenoico, as mesmas enzimas, né, a ciclohexogenase e a lipoxigenase, vão degradar, né, esse ômega 3, produzindo então a prostaglandina tromboxana da série 3 e 5 e os leucotrienos das séries 3 e 5 também. Então, se a gente observar, os efeitos eles são exatamente opostos da série 2 e 4. Então, como nós podemos observar nesse quadro, os efeitos, né, no local da inflamação dos eicosanoides da série 3 e 5 têm os efeitos totalmente opostos dos eicosanoides da série 2 e 4, né, precursores que são produzidos a partir do ômega 6. Então, se nós olharmos aqui, né, os eicosanoides da série 3 e 5 causam uma vasodilatação, ao contrário da série 2 e 4, que causam uma vasoconstricção. Os eicosanoides da série 3 e 5 diminuem a agregação plaquetária, assim como eles vão diminuir a quimiotaxia de outros agentes inflamatórios. Já os eicosanoides da série 2 e 4 têm um efeito exatamente ao contrário. Eles aumentam a agregação plaquetária e aumentam a quimiotaxia de substâncias inflamatórias ou até outros mediadores inflamatórios. Então, portanto, nós podemos imaginar os efeitos benéficos da utilização do ômega 3 no paciente cardiopata, já que os eicosanoides da série 3 provenientes, né, do ômega 3 vão causar vasodilatação, diminuição de agregação plaquetária e diminuição da quimiotaxia de substâncias inflamatórias ou até outros mediadores inflamatórios. Vale lembrar também que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um dos principais mecanismos de compensação no paciente com insuficiência cardíaca, a angiotensina 2, que é uma substância que faz parte, né, de toda essa cascata. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, o que acontece? O angiotensinogênio ele é convertido em angiotensina 1 por ação da enzima renina. Angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 por mediação da enzima conversora de angiotensina, e a angiotensina 2, por sua vez, vai estimular a produção e a liberação de aldosterona pela adrenal, na região cortical da adrenal. A aldosterona tem vários efeitos a curto prazo benéficos no cardiopata e a longo prazo deletérios. Mas hoje a gente sabe também que a angiotensina 2, além de ter efeitos benéficos e também deletérios, em todo esse assunto que nós estamos conversando, né, como a angiotensina como mediadora inflamatória, ela vai estimular a produção daqueles outros mediadores, né, que nós comentamos anteriormente, que é o fator de necrose tumoral. Então ele aumenta a produção de fator de necrose tumoral, aumenta a produção de interleucina 1 e também aumenta a produção de interleucina 2. A angiotensina 2 ela também vai aumentar o estresse oxidativo, tá? Que é um processo também deletério e importante em todo esse processo. Então tudo isso vai resultar em quê? Em necrose do próprio músculo cardíaco. Nos pacientes nefropatas, o sistema renina-angiotensina também é ativado. Portanto, no paciente nefropata, a necrose renal acontece por esse mecanismo. E o estresse oxidativo ele participa principalmente da inflamação vascular. Tá? Então, ele estimula, né, ele exerce esse papel fundamental e conhecido também nos cães e gatos como mediador inflamatório. Então, qual que é o grande interesse, qual que é a grande ideia, né, ou o grande objetivo de se utilizar o ômega 3 no paciente cardiopata? Então, o ômega 3 ele vai ter esses efeitos que foram comprovados já por estudos, né, que ele reduz o catabolismo proteico, porque ele vai contra, né, aqueles mediadores pró-inflamatórios, ele inibe os efeitos do fator de necrose tumoral e também de interleucina 1.
ele vai favorecer a produção dos eicosanoides da série 3 e 4, ou seja, vasodilatação, diminui a agregação plaquetária e diminui a quimiotaxia. E tem esses efeitos anti-inflamatórios, como já citados, né? E justificados por esses itens acima. Então, um estudo em cães com cardiomiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva. Então, a cardiomiopatia dilatada é uma doença que acomete o músculo cardíaco, ou seja, o miocárdio ventricular e o miocárdio atrial, fazendo com que esse músculo cardíaco ele perca a função contrátil. Então, num primeiro momento, esse miocárdio, esse coração, ele vai ter uma disfunção sistólica. E esses pacientes, como dito anteriormente, já que possuem essa cardiopatia, vão evoluir com o processo de insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, o processo inflamatório também instala-se nesses pacientes. Então, esses cães, esse estudo, ele fez, né, ele teve como objetivo suplementar esses pacientes com essa doença cardíaca, né, eles suplementaram com ômega 3 nessas proporções e nessa dosagem. Então, de 25 mg por quilo de EPA, juntamente com 18 mg por quilo de DHA. E quais foram os grandes resultados e resultados bem interessantes aí? Então, eles observaram que houve uma redução significativa daqueles mediadores inflamatórios, né? Então, o fator de necrose tumoral e a interleucina 1. E com isso, os pacientes apresentaram uma redução na ocorrência da caquexia cardíaca. Resultado bem importante aí para esses pacientes. E ainda mais, né, um outro dado também não menos importante, que houve uma correlação negativa entre os níveis de interleucina 1 e a sobrevida. Ou seja, o que é essa correlação negativa? Quanto menor os níveis de interleucina 1 circulante, maior a sobrevida desses pacientes, mostrando que o ômega 3, né, nesse estudo, obteve um papel fundamental em reduzir, né, esses mediadores inflamatórios e, consequentemente, reduzindo a caquexia e aumentando a sobrevida desses pacientes. Um outro estudo com cardiomiopatia dilatada em cães, né, e doença valvar mitral, ou seja, uma doença degenerativa valvular mitral, também fizeram essa mesma suplementação, porém, como foi um estudo retrospectivo, as fontes de ômega 3 não eram controladas na sua totalidade. Tá? Mas eles observaram que os cães que tinham a suplementação na dieta ou dieta rica em ômega 3, né, originário, isso é um outro dado importante que nós vamos comentar daqui a pouco também. O ômega 3 originado do óleo de peixe, eles apresentaram uma maior sobrevida. Né? Então, cães suplementados ou alimentados com dietas com níveis aumentados de ômega 3 apresentaram esse resultado de aumento na sua sobrevida nas duas doenças. Porém, como a quantidade de cães não foi muito grande, né, que participaram desses estudos e houve algumas limitações, os próprios autores dos estudos dizem que mais estudos são necessários para avaliar esse efeito em aumentar a sobrevida e o quanto que aumenta a sobrevida, ou seja, 1 ano, 2 anos, enfim. Outro grande interesse e que o ômega 3 tem demonstrado importante papel no tratamento são as arritmias cardíacas. As arritmias cardíacas, para vocês terem uma ideia, elas são divididas conforme podem ser divididas conforme a sua origem. Então, se nós imaginarmos os átrios e os ventrículos, existem as arritmias que são originadas dos átrios e as que são nos ventrículos. As arritmias originadas nos átrios são chamadas ou classificadas como as arritmias supraventriculares, né? Então, estão acima dos ventrículos. E a arritmia específica em que o ômega 3 vem demonstrando resultados promissores na veterinária é a fibrilação atrial. Em seres humanos, existem vários estudos comprovando esse benefício, tanto em reduzir o risco de acontecer essa arritmia, como controlar a arritmia. Já em cães, esses estudos são somente a nível experimental. Né? Então, não existem estudos clínicos de grande porte para a gente ter a evidência suficiente para utilizar o ômega 3 com essa finalidade.
Porém, aquelas arritmias que são originadas dos ventrículos, então são chamadas de arritmias ventriculares, aí sim existe um estudo realizado, um estudo clínico, com cães da raça Boxer, foram 24 cães, e todos esses 24 cães eram acometidos com a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Então é uma doença miocárdica, que acomete o miocárdio, de origem hereditária e específica da raça Boxer. E que uma das características dessa doença é esses pacientes se apresentarem com essas arritmias ventriculares, os famosos VPCs, ou taquicardia ventricular. Então, nesse estudo, foi comparado o quê? Foram 3 grupos que foram criados, sendo que o grupo 1 foi suplementado com óleo, o ômega 3, originado de óleo de peixe. O segundo grupo, o ômega 3 originado do óleo de linhaça, e um terceiro com óleo de girassol. Qual foi o grupo que mostrou melhor resultado em controlar as arritmias ventriculares? Ou seja, esse primeiro grupo ele diminuiu as arritmias ventriculares. Foi o grupo que foi alimentado ou suplementado com óleo de peixe nessa dosagem aqui, de 780 mg de EPA mais 790 mg de DHA por dia. Então era uma dose diária, não era uma dose por quilo de peso, sendo que mostrou esse benefício. Então alguns exames específicos para detectar as arritmias em 24 horas, que é chamado de Holter, alguns Holters demonstraram até uma redução de 85% dessas arritmias. Então um efeito extremamente importante, um efeito muito promissor na utilização do ômega 3 nesse tipo de arritmia cardíaca. Esse mesmo estudo, então esses resultados, os autores concluem que são resultados extremamente animadores no tratamento das arritmias ventriculares. Porém, eles recomendam que estudos maiores, com um número maior de cães, então uma população de cães maiores, e não só em número de cães, mas também em variedade de raças, para a gente saber será que isso acontece só no Boxer com cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, ou se todos os cães que tiverem uma lesão no músculo cardíaco no ventrículo com arritmia ventricular também vai se beneficiar. Então, o que nós sabemos hoje é que o ômega 3 ele é indicado como adjuvante no tratamento da arritmia ventricular. Então, o que isso significa? Que um paciente com arritmia ventricular, sendo Boxer ou não, nós podemos indicar o ômega 3, porém, não devemos esquecer do tratamento farmacológico. Então, ele precisa de um tratamento medicamentoso e a associação do ômega 3 vai ajudar, ou tem esses resultados bem animadores, em controlar essas arritmias ventriculares. E também existem outros efeitos que estão sendo pesquisados. Então, o ômega 3 ele tem efeitos promissores ou possíveis efeitos benéficos que ainda não têm a sua evidência comprovada para os cães e nem para os gatos, mas que, se for comprovada, isso vai ser um salto muito grande no tratamento desses pacientes. Então, quais são os possíveis efeitos benéficos? Ele pode reduzir o remodelamento cardíaco. Então, no processo de insuficiência cardíaca, com a evolução da insuficiência cardíaca, o músculo cardíaco ou o miocárdio ele sofre a dilatação ou a hipertrofia, que é para ele se adaptar à deficiência do débito cardíaco. Esse remodelamento a longo prazo, então nós discutimos no início da aula que a insuficiência cardíaca é um processo crônico, às vezes demora anos para se desenvolver e acaba culminando na insuficiência congestiva. Então esse remodelamento ao longo do tempo vai fazendo com que esse miocárdio ele entre num processo de fibrose. Então o ômega 3 e esse processo de fibrose sabe-se também que está envolvido no processo inflamatório. Então o ômega 3 com as suas propriedades anti-inflamatórias existe a possibilidade de reduzir ou retardar esse remodelamento cardíaco. Ele pode reduzir a frequência cardíaca, então isso no paciente cardiopata avançado é desejável porque o coração, o organismo ele percebe que o coração tem uma deficiência
E para suprir essa deficiência, um dos mecanismos que o coração lança a mão é aumentar a frequência cardíaca, para conseguir ejetar mais sangue para suprir a deficiência de ejeção. Então, no paciente cardiopata a longo prazo, essa frequência vai aumentando, 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 ao ponto que essa frequência fica muito elevada. E essa elevação ela passa a ser deletéria em vez de ser benéfica. E o ômega 3 ele tem essa capacidade, né, de tentar reduzir a frequência cardíaca. Reduzir a pressão arterial sistêmica, então nos pacientes hipertensos, né, esse efeito seria extremamente benéfico, se comprovado. Ele melhora a função endotelial e dos barorreceptores que estão alterados no processo de insuficiência cardíaca, produzem hormônios em excesso, os barorreceptores eles ficam desregulados, estimulam cada vez mais os mecanismos de compensação cardíaca. Então, se o ômega 3 conseguir regularizar essa função e for provado, isso também é um benefício bem importante. E melhora a variabilidade da frequência cardíaca, que está relacionado com a redução da frequência cardíaca. Então, pacientes em insuficiência cardíaca em estágio avançado, eles aumentam a frequência cardíaca e reduzem a variabilidade da frequência cardíaca. Então, quanto maior a frequência cardíaca, mais regular é essa frequência cardíaca, portanto, menor essa variabilidade da frequência cardíaca. O ômega 3, como ele reduz a frequência cardíaca, ou ele, né, tem esse efeito promissor, ele também vai ajudar na melhora dessa variabilidade da frequência cardíaca, beneficiando esse cardiopata com essa alteração. Outros possíveis efeitos, existe a ideia, né, de que ele pode ter efeitos benéficos em estágios iniciais das doenças cardíacas, porém não tem nenhum estudo, nenhuma evidência comprovada de que isso ocorra com o ômega 3, e não só para tratar as arritmias, mas também com a intenção de prevenir as arritmias. Então, aquele paciente que tem uma lesão, que pode originar uma arritmia, porém ele ainda não tem arritmia, o ômega 3 teria essa função de fazer com que ele não venha desenvolver, apesar de ter as condições para desenvolver a arritmia. Porém, também ainda não existem estudos delineados com esse objetivo. Então, falando numa parte mais prática, né, e talvez bastante interessante, aí, quais são as doses atuais recomendadas? Existe uma discussão muito grande, se a gente pesquisar a fundo esse assunto, nós vamos encontrar vários estudos, né, com uma diferenciação de doses, ou seja, uma variedade de doses para o ômega 3 enorme. Tá? Porém, essa autora, a doutora Freeman, né, a doutora Lisa Freeman, ela é uma autoridade, né, no assunto atualmente, ela é uma autoridade no assunto do uso do ômega 3 no paciente cardiopata. Então, é exatamente o assunto dessa aula. E a doutora Lisa, ela que conduziu esses estudos, né, que eu demonstrei aí para vocês durante essa aula, e as doses utilizadas e que tiveram aqueles efeitos benéficos e bem importantes no paciente cardiopata naquelas doenças, são essas aqui que eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide. Ó. Então, essa dose de 25 mg, né, de EPA mais 18 mg por quilo de DHA foi uma das doses utilizadas naquele trabalho em que demonstrava a redução daqueles mediadores inflamatórios, né, no paciente com insuficiência cardíaca. Porém, essa dose de 40 mg por quilo de EPA mais 25 mg por quilo de DHA é o que ela, e também teve um outro, né, estudo com essa dose, é o que ela atualmente recomenda para quem? Para os pacientes cardiopatas. Tá? Existe também uma recomendação de proporção, né, entre o EPA e o DHA, que é essa proporção de 1,5 para 1 ou 33 para 22, né, que também ela pode ser seguida. Porém, o que nós, né, estamos utilizando aí atualmente na rotina clínica nossa, no dia a dia aí do paciente cardiopata, são essas duas recomendações. Né? Então, 40 mg por quilo de EPA associado a 25, né, de DHA e essa proporção de 32 para 22. Em relação à fonte do ômega 3, isso também é extremamente importante nós avaliarmos, tá? Porque nem sempre o ômega 3 ele vai ser proveniente de uma fonte em que
o cão, o gato, ele vai conseguir utilizar com esses efeitos que nós acabamos de conversar aí com vocês durante a aula. Então, fontes de ômega 3, elas podem vir ou de uma dieta, então de uma ração, enfim, ou até uma dieta caseira balanceada. E aí nós temos que tomar o seguinte cuidado. Então, toda dieta, toda ração, né, como fonte de ômega 3, ela precisa seguir essa recomendação. Tá? Então, 80 a 150 miligramas para cada 100 quilocalorias de EPA e DHA. Isso garante com que aquela dose recomendada pela Freeman, né, de 40 miligramas de EPA mais 25 miligramas por quilo de DHA, ela seja atingida. Então, se a dieta ela não fornecer essa quantidade de miligramas, né, de ácidos de ômega 3 por 100 quilocalorias, aí é necessário a suplementação. Os suplementos, né, então, a dieta seria uma forma de obter esse ômega 3 e a outra forma, que é a mais utilizada atualmente, são os suplementos. O que seria importante? Esses suplementos eles têm que ter como origem o ômega 3, né, então o EPA e o DHA, óleo de peixe. Tá? Os óleos vegetais, especificamente o óleo de linhaça, nós vamos comentar mais adiante, tem algumas limitações. Então, no mercado, o que existe, né, então são as cápsulas ou de 500 miligramas ou a cápsula de 1,1 grama. Né? Então, essa cápsula de 1,1 grama, ela vai fornecer para o paciente, né, ou para quem for suplementado, 180 miligramas de EPA e 121 miligramas de DHA, sendo que nessa dosagem, para a gente atingir aquela recomendação, né, de dose pela doutora Freeman, uma cápsula, então, de 1 grama, né, de 1,1 grama, ela vai ser indicada para cada 4,5 kg, 4 kg, aproximadamente 4,5 kg. Então, aquilo que eu havia comentado, né, do óleo vegetal, ou mais especificamente o óleo de linhaça. A gente tem que evitar, quando a gente quer ou deseja todos esses efeitos que discutimos aí durante a aula, né, no paciente cardiopata, a gente tem que evitar, né, como fonte de ômega 3, o óleo de linhaça, tá, como fonte de EPA e DHA. Por que isso? Os nossos pacientes, né, então o cão e o gato, ele tem uma conversão deficiente, né, do substrato, que é o ácido alfa-linolênico, que está presente no óleo de linhaça. Então, para ele obter o EPA e o DHA, ele precisaria converter a ALA, né, em EPA e DHA para ter esses efeitos, né, benéficos aí do ômega 3. Porém, os cães e gatos, os cães eles não têm, e os gatos eles não têm essa conversão deficiente. Em alguns casos, essa conversão ela não existe. Né? Então, por esse motivo, a fonte de ômega 3 ela não deve vir, né, do óleo de linhaça com essa finalidade. Tá? Então, isso é uma informação extremamente importante, porque às vezes a gente se confunde, né? Vem na embalagem escrito ômega 3, porém, né, a fonte, o nosso paciente cardiopata ele não vai conseguir aproveitar todos esses benefícios pela não conversão em EPA e DHA. Outro dado importante que nós temos que observar como fonte de ômega 3, não basta somente esse suplemento apresentar como origem o óleo de peixe. Ele precisa ser suplementado também com a vitamina E, tá? E mais especificamente a vitamina E denominada alfa-tocoferol. Por que essa vitamina E ela é extremamente importante? Então, o EPA e o DHA, né, então o ômega 3, ele sofre um processo de peroxidação lipídica. Quando ele se incorpora na membrana, ele fica sujeito a esse processo, que nada mais é do que radicais livres mais oxigênio vão degradar, né, esses ácidos graxos de cadeia longa, portanto, diminuindo, né, a eficiência desses ácidos graxos ômega 3. E onde que entra a vitamina E aí? Ela vai servir como antioxidante, ou seja, ela vai doar esses íons de hidrogênio nesse processo e vai diminuir, né, o ataque de oxigênio e radicais livres nesses ácidos graxos ômega 3.
Portanto, a vitamina E ela vai preservar mais, né, esses ácidos graxos, o ômega 3, evitando, né, a sua decomposição, a sua degradação de uma forma muito rápida. Tá? Isso é extremamente importante, não só dentro do organismo do paciente, mas também como na sua formulação. Tá? Porque esses ácidos graxos dentro de uma cápsula, dentro de uma formulação, eles também vão sofrer uma degradação. Tá? Então, a vitamina E ela entra nesse processo também de antioxidação. Em relação ao tempo de ação, o ômega 3 ele não tem uma ação imediata, né? Não é no momento da suplementação, no momento da refeição, da dieta rica em ômega 3, que já vai ter esses efeitos pró-inflamatórios, esses efeitos, né, contra a caquexia, todos esses efeitos benéficos que nós demonstramos aí para vocês hoje. Geralmente, essa ação ela tem início em torno de uma semana, né? E vai ocorrer o pico de ação em 4 a 6 semanas, ou seja, de um mês a um mês e meio aí. Tá? Então, é uma suplementação que nós vamos ver os benefícios após 2 meses, 3 meses de suplementação. Isso é um dado importante, né? Porque às vezes nós passamos todas as informações ao proprietário do nosso paciente e ele fica na expectativa que 1, 2, 3 dias aquele paciente já vai apresentar a reversão de um emagrecimento, de uma perda de peso, de uma anorexia, e isso não é bem assim. Tá? Isso também limita o quê? Então, o ômega 3 ele não entra no tratamento do cardiopata como monoterapia. É necessário que isso fique muito claro, que o ômega 3 ele é um suplemento, né, alimentar e que ele está entrando como adjuvante no tratamento do cardiopata e que, a longo prazo, ele apresenta esses efeitos benéficos extremamente interessantes. Porém, como nem tudo é mil maravilhas, o ômega 3 ele também pode apresentar possíveis efeitos colaterais. Porém, não são efeitos comprovadamente por estudos e também não são efeitos colaterais com uma alta frequência na rotina do clínico. Então, como a gente pode ver nesse slide, a diarreia, né, por se tratar de uma gordura, alguns pacientes não toleram esse tipo de gordura e podem apresentar diarreia. Porém, não chega a ser uma diarreia de quadro importante. Né? E a partir do momento que você suspende essa suplementação, esse paciente ele volta a apresentar fezes normais. Alterações de coagulação também são possíveis efeitos colaterais, porém pouquíssimo relatado. O que nós temos que tomar cuidado é com os pacientes que têm ou que são tratados com fármacos que inibem a agregação plaquetária. Como nós vimos, o ômega 3 favorece a produção de eicosanoides da série 3 e 5, que vão diminuir essa agregação plaquetária. Então, quando o ômega 3 é administrado principalmente em gatos cardiopatas que estão tomando ou aspirina ou outro agregante plaquetário, o clopidogrel, a gente tem que ter uma atenção maior nesse aspecto, tá? Porque o ômega 3 potencialmente ele pode alterar essa agregação. A deficiência da vitamina E ela também é citada, porém pouco observada, em função da peroxidação lipídica, que a gente explicou no slide anterior. Como existe um consumo de vitamina E, se não houver uma suplementação desse paciente com vitamina E, ele vai apresentar essa deficiência. Ganho de peso, como é uma gordura, né, é uma fonte de energia, existe a possibilidade de ganhar peso. Atualmente, o ganho de peso no paciente cardiopata ela é muito discutida, tá? Porque tem estudos que demonstram que pacientes cardiopatas obesos ou com sobrepeso, eles têm uma condição corpórea, ou seja, eles têm mais energia metabólica, falando, né, dessa forma, para enfrentar uma doença de caráter crônico. Portanto, eles têm uma sobrevida maior. Isso parece um paradoxo, né? Mas hoje o que se objetiva na dieta do cardiopata não é só ou somente a restrição de sódio, e sim fazer com que o paciente cardiopata ele mantenha uma condição corpórea adequada ou até um pouco acima da adequada para que ele consiga lidar com essa doença futuramente.
E alteração na imunidade, né? Então a gente viu que o ômega 3 ele mexe com os mediadores inflamatórios, com alguns outros mediadores do próprio processo imunológico. Então isso pode acontecer. Porém também não é um efeito colateral relatado aí com alta frequência. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e dizer que estamos à disposição. Visitem lá o nosso site, naiacardiovet.com.br. E é isso aí, um abraço a todos vocês. Boa noite. Muito obrigado, Ronaldo. Bom, agora a VetNew tem um recado para você. Bom, agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa a inscrição para o 41º CBA 2020 e o kit de produtos VetNew. E também quem levará para casa o estetoscópio Littmann, para aqueles que assistiram todas as nossas palestras. Os premiados vão aparecer agora lá no nosso site. Confira! Nós finalizamos hoje por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart e da VetNew. Tchau, tchau. Até a próxima.